Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História, continuando a saga da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, parte 3. Pedindo seu like e a sua inscrição no canal. É o resumão do Marcão. Então vamos lá. Olha só, continuando a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Parte 3. Etapas do conflito. Qual foi a causa da Primeira Guerra Mundial? Foi o ataque, né, que foi feito contra o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, quando foi assassinado. Ali começou a Primeira Guerra Mundial. E a segunda foi a invasão alemã à Polônia. A partir dali começa a Segunda Guerra Mundial. Então olha só, 27 de agosto de 1939, ataque alemão e soviético à Polônia. Os alemães e soviéticos tinham um pacto, Hitler e Stalin, de não agressão. A Alemanha invadiu o oeste e os soviéticos invadiram o leste. Quando isso aconteceu, os países europeus, principalmente a França e a Inglaterra, perceberam que começaria pouco mais de 20 anos a Segunda Guerra Mundial. Não tinha saída. Eles tentaram manter a política do apaziguamento, né? A paz, para tentar manter uma paz, mas realmente não teve jeito. O regime totalitário de Hitler e também a ditadura socialista de Stalin impediram a paz mundial. Olha só, 27 de agosto de 1939, ataque alemão e soviético à Polônia. 29 de agosto, 2 dias depois, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Aí começou oficialmente a guerra. O que vai acontecer? Os alemães vão usar táticas extremamente novas para a época. As fases da guerra. Primeira fase, rápida ofensiva alemã, a Blitzkrieg. A Blitzkrieg quer dizer guerra relâmpago. Os alemães irão atacar com os seus blindados, os tanques Panzer, e irão atacar também com a Luftwaffe, que era a força aérea alemã, rapidamente dominando vários países da Europa, né? Coisa de um ano. E, nesse caso, a França foi dominada, né? Ficando a Inglaterra praticamente sozinha nesse processo, lá na Europa. Segunda fase, 1942-1945. A primeira fase é de 1939 a 1941, a segunda fase de 1942 a 1945. A entrada da União Soviética do lado dos aliados, porque Hitler traiu Stalin, e a entrada dos Estados Unidos, porque os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor. Isso aí nós vamos ver na parte 4, com um pouquinho de mais calma, para a gente analisar melhor todas as situações que ocorreram ali naquele momento. Formação de dois blocos, o grupo do eixo e o grupo dos aliados. Tá? O grupo do eixo, o mundo foi dividido em dois blocos então, e o grupo do eixo. Líder, Hitler, Alemanha. Mussolini, Itália. Hirohito, Japão. Esse é o grupo do eixo. Pode-se dizer assim, o grupo do mal. Tá? E nós temos os aliados, aqueles que vão lutar contra o grupo do eixo. Inglaterra, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro. França, Charles de Gaulle, que vai, na verdade, a França será dominada pelos alemães e ele vai fugir, o general, vai fugir para Londres e através da rádio BBC de Londres vai organizar a resistência francesa contra os alemães, que seriam pessoas comuns, civis, que à noite se armavam e atacavam os alemães, provocando estragos, com um trabalho bem feito de guerrilha, que eu vou também falar um pouquinho melhor na parte 4. Estados Unidos, presidente Franklin Delano Roosevelt, o grande líder americano. União Soviética, Stalin, o ditador Stalin, aquele que tinha um pacto com Hitler, agora foi para o lado dos aliados porque foi atacado. Eu quero dizer bem claro para vocês, o ataque foi em 1941, a entrada em 1952 e a entrada soviética foi fundamental. Né? Porque eles vieram com poderio também muito forte, né? Um efetivo militar gigantesco. Né? Aliás, foi o país que mais perdeu soldados e civis na guerra, mais de 20 milhões desses 50 milhões de mortos aí, mais de 50 milhões. E a China com o Chiang Kai-shek também entrou do lado dos aliados. E o Brasil também participou do lado dos aliados. Aliás, eu tenho uma postagem feita só sobre o Brasil na Segunda Guerra, se vocês procurarem encontrarão. Resumão do Marcão. Vamos fazer uma rápida revisão.
Segunda Guerra Mundial, parte 3, etapas do conflito. 27 de agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética atacam a Polônia. Começa a guerra, eles tinham um pacto. 29 de agosto de 1939, a França e a Inglaterra declaram guerra aos alemães. Começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Fases da guerra. Primeira fase, a ofensiva alemã, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, 1939 e 1941. Segunda fase, a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos. E por mais estranho que possa parecer, os soviéticos entraram do lado dos aliados, porque eles foram traídos por Hitler. Stalin foi traído por Hitler. O mundo foi dividido em blocos, como na Primeira Guerra, que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e agora nós temos o grupo do eixo e o grupo dos aliados. Isso é um perigo, né? O grupo do eixo, líderes, Hitler, Mussolini, Hirohito. Hitler, Alemanha, Mussolini, Itália, Hirohito, Japão. E os aliados, os principais países, Inglaterra, com Churchill, primeiro-ministro, França, com o general Charles de Gaulle, da resistência francesa, Estados Unidos, presidente Roosevelt, a União Soviética, Stalin, e a China com Chiang Kai-shek. Esse, na verdade, é o teatro da guerra. Agora vai começar o conflito, que eu vou conversar com mais calma com vocês. A Segunda Guerra Mundial terá algumas partes a mais em relação ao que nós já estudamos, porque realmente foi o maior conflito da história humana. Resumão do Marcão, obrigado pela atenção, forte abraço, estamos na próxima postagem nos encontrando. Fui!